Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça hoje, entrevistando o advogado e professor José Carlos Busanello. Professor, estávamos aqui analisando a questão do judiciário e há um monte de reformas que o Congresso Nacional resolveu fazer, mas a reforma do judiciário não sai, já está lá encroada há séculos. Mas uma das propostas que, pelo menos eu acho bastante simpática, seria mandatos para os membros do Supremo Tribunal Federal. O que é que o senhor acha disso? Eles estão lá eternizados, entrou um agora que tem um pouco mais de 30 anos, e a gente vai ter que aturar esse cara 40 anos ali do Supremo Tribunal Federal, e já entrou mal. Imagina quando se acostumar com aquele pessoal lá. Mas então, o que o senhor acha dessa proposta de mandatos? Não é uma tradição nas grandes democracias, não é assim nos Estados Unidos, mas em alguns países da Europa já se utiliza mandatos, o ministro fica 10 anos e depois dá lugar para outro, já que o objetivo é oxigenar o judiciário. O que o senhor acha dessa proposta? Eu acho plenamente de acordo, concordo plenamente. Isso já foi, inclusive, objeto de análise por nossa parte de vários congressos aqui no Brasil sobre a questão do judiciário e a questão dos mandatos dos tribunais, não só do Supremo, mas dos tribunais superiores como todos. Inclusive, também para aqueles membros do quinto, né? Perfeitamente. Já que é oxigenação, eles se oxigenam lá no judiciário e vão para as suas vidas. Então, eu entendo que é importante fixar um mandato de 9 a 12 anos e melhorar o modelo de recrutamento desses ministros do Supremo. As condições constitucionais são ilibada da conduta moral e saber jurídico, e a gente viu que a última indicação, essa pessoa que foi indicada pelo presidente Temer, é uma pessoa profundamente comprometida com o establishment, quer dizer, o sistema de comando atual, e que para mim não estava na altura para preencher o cargo. E lá foi sabatinado pelo Senado, que é essa sistemática, e tomou posse como ministro supremo. Essa pessoa vai ficar lá no Supremo por décadas e décadas, que vai decidir as grandes questões do país. Então, se a gente quer ter um Estado efetivamente democrático e republicano, uma coisa que nós não sabemos que é republicano, que nós não somos uma república ainda, esse debate tem que passar para o crivo da sociedade e tem que melhorar sensivelmente o sistema de recrutamento desses ministros. Porque, claro, cabe a figura do impeachment do ministro do Supremo Tribunal, mas isso é muito difícil conseguir, essa figura. Quer dizer, o controle desse ministro é quase zero, digamos assim. E mais, eles opinam quase todos os dias sobre qualquer matéria, inclusive matérias que estão em objeto de pauta do Supremo, e são temas políticos candentes. Eu acho que teria que ter uma capacidade desse ministro, além das condições técnicas e morais, se afastar das decisões opinativas políticas antes do julgado, porque antecipa o voto. Isso é recorrente entre os ministros do Supremo. E nós temos 11 ministros e parece que são 11 tribunais diferentes. Então eu vejo com uma certa dificuldade de a gente implementar hoje um Supremo de melhor qualidade. Então essa crítica que se faz a ele faz aos tribunais superiores como um todo, doutor Ciro. Então a questão do judiciário hoje foi para nós e é um poder de Estado fundamental para garantir a democracia. Fundamental. E pode observar que ultimamente o judiciário, desde os tribunais superiores, tem se acautelado, tem decidido com muita reserva, no enfrentamento de questões políticas complexas, para proteger grupos aqui e acolá. Então eu vejo com bons olhos essa perspectiva, sim. Pois é, professor. O senhor é um homem estudioso, viajado, que esteve em outros países, analisando essas instituições. Essa concepção de separação de poderes não tem na Europa. Não estava em Montesquieu. Né? Quando se transporta, quando se transpõe o Atlântico, os Estados Unidos criam algo, que chamaram de separação de poderes. Mas com um sistema de controle, diversos controles sobre o judiciário. Quando nós saímos da América do Norte aqui para a América do Sul, Brasil, nós damos um outro passo ainda. Criamos um poder burocrático, permanente, descontrolado. Hoje ainda tem o CNJ, que faz alguma coisinha. Antes nem isso existia. Os tribunais estaduais ficavam de braços dados com as oligarquias regionais. E aí nós temos a questão do quinto constitucional. Um quinto dos tribunais regionais, federais, nomeado pelo presidente da República, sem concurso,
né, numa lista que a OAB encaminha, atendendo também o interesse corporativo lá da Ordem dos Advogados. 1/5 dos membros dos tribunais de justiça são nomeados pelo governador do estado, também com uma lista, né, encaminhada pela OAB, passa pelo tribunal e no final o governador escolhe, né, ao seu talante. Isso é algo que remanesce da concepção corporativa, fascista, né, de representação por corporação, e que nega um conceito de republicanismo que nós precisamos ter no judiciário. E aí, né, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que é um jurista, né, e que vai de encontro aos interesses de uma corporação, que é da própria classe dos advogados, do Ministério Público e os próprios interesses corporativos. Mas a gente precisa falar isso em nome da República. O senhor acha que isso nega, né, uma concepção republicana de judiciário? Eu acho que eu disse há pouco e vou repetir. Nós não temos efetivamente no Brasil uma república. Nós temos uma promessa, uma crença, mas nós não sabemos o que é a república. E se pegamos o judiciário, por exemplo, tem várias categorias, institutos dentro do Poder Judiciário, como a vitaliciedade, são categorias não republicanas, são hereditárias por comandos monárquicos. E assim vai indo, recrutamento, etc. Então são questões que nós temos que enfrentar uma a uma. Por exemplo, eu nunca vi hoje uma crítica de artigos científicos que demonstram o que melhorou ou não a participação no 5º constitucional dos advogados nos tribunais superiores. O que melhorou o tribunal, nessa perspectiva da oxigenação, da presença dos promotores, do Ministério Público. Eu defendo o mesmo modelo que é colocado no Brasil. Acho que o judiciário tem que ser recrutado por concurso público e não por eleições, que era a promessa de alguém que pensava isso. Acho que tem que ser por concurso público, é um modelo mais adequado, porque extrai-se bem ou mal um perfil técnico. O problema é que quando se faz o concurso público não se extrai o caráter. Esse é o problema em gestão pública. Quando a gente seleciona o perfil do recurso humano, a gente não seleciona caráter, sim condições, habilidades e competências. Aí já é outra questão. Então eu acho, doutor Ciro, que é importante sim nós termos cada vez mais um sistema judiciário oxigenado, só que esse modelo oxigenado por corporações, eu queria que fizesse uma crítica científica até onde melhorou ou piorou. Ou permanecer como está, mas manter mandatos, e não de forma vitalícia. Quer dizer, entra o advogado ou o promotor e fica vitalício, como o juiz não fosse, sem prestar o concurso público. Então, essa perspectiva, eu não sei te dizer como é que deveria ser. Mas me parece que instituir um mandato também para esse cargo seria importante. Olha, professor, deixa eu fazer uma pergunta, já que o senhor fala de mandato dos tribunais superiores, no Supremo, o senhor acha que na magistratura de carreira, a limitação temporal de permanência nos tribunais pode ajudar? Veja o seguinte, eu vejo isso na magistratura que eu pertenço, né, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Toma-se posse, já começa uma correria, um carreirismo, para se chegar ao tribunal. E tem gente que chegou ao tribunal sem ter efetivamente atuado como juiz auxiliar, em funções administrativas do tribunal, com 13, 14 anos de não exercício da judicatura. Gente que chegou ao tribunal por merecimento antes dos 40 anos de idade e que lá permanecerá até os 75. Né? Uma limitação temporal, né, de permanência nos tribunais, né, seja 15 anos, seja 20 anos. Se a pessoa for promovida aos 40 anos, fica 20 anos, tem que sair aos 60. Né? Se for promovido aos 35, como já tivemos casos, vai sair aos 55, ainda que com proporcionalidade da aposentadoria. Né? Se quiser ser juiz mais tempo, deixe para chegar ao tribunal, né, mais tarde. Né? Aí chega aos 55, né, o tribunal vai até os 75. Mas essa limitação temporal de permanência nos tribunais pode acabar um pouco com esse carreirismo que por vezes afeta a própria independência judicial? Professor Busanello, o senhor vai responder essa pergunta, mas eu vou aclarar, porque os nossos ouvintes, eles não são da nossa carreira e muitas vezes não sabem como um juiz é promovido e quais são as formas de promoção. Um magistrado, ele chega à magistratura através de concurso público, né? Uma prova de conhecimento, de títulos e conhecimentos, e ele toma posse como juiz, ele vai trabalhar no interior do Estado, começa assim a sua carreira. Depois ele vai mostrando serviço e à medida que ele vai se desenvolvendo, mostrando seus merecimentos ou a sua antiguidade, são as duas modalidades de promoção de um juiz,
ele pode ser promovido a um cargo para o Tribunal de Justiça, que nós chamamos já de desembargador, que é uma nomenclatura absolutamente inadequada. Na verdade, trata-se de um juiz de segundo grau, um juiz que os nossos ouvintes precisam saber, que vai apenas tratar de analisar os recursos das sentenças do juízo monocrático. O juízo monocrático é aquele juiz de primeiro grau que dá uma sentença, dá uma decisão solitariamente, sozinho. E depois as suas decisões, para que haja uma segurança jurídica, ela é analisada por um colegiado chamado de desembargadores, que vai analisar. Essa é a questão que o desembargador Damasceno colocou aqui, porque os critérios desse carreirismo, dessa carreira no Poder Judiciário, ao contrário do que acontece, por exemplo, na carreira militar, onde tem que demonstrar efetivamente os seus méritos e a sua antiguidade, ela não é tão transparente assim no Judiciário. Então é essa pergunta, desculpe, o desembargador Damasceno está fazendo aqui o papel de cambono. Não, mas alguém precisa desempenhar esse papel. Para que os ouvintes participem desse nosso debate aqui, o senhor, como constitucionalista, professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional, ilustre aí com essa sua resposta aos nossos ouvintes. A questão do carreirismo me parece uma cultura meio recorrente em quase todas as profissões. Eu sou da Universidade Federal e algo parecido também acontece lá. Pessoas que ficam em funções administrativas, se escondendo aqui e acolá nos órgãos de decisão, de execução, e não querem pegar no pesado que é licionar na graduação, enfrentar 50 alunos em sala de aula todos os dias. Ou ficam na pesquisa, etc. Então acontece isso também. E com uma certa frequência. Que querem se furtar das suas atividades fins, que o professor tem que fazer 3 coisas, que é ensino, pesquisa e extensão. Faz um e não faz o outro. No judiciário, eu desconheço, porque não sou ligado ao judiciário, mas sei que existe essa disputa ferrenha. Tanto que tenho amigos desembargadores que se aposentaram recentemente, eles registravam que batiam no gabinete deles dizendo assim, de que dia que vai embora, para contar a expulsória dos 70 anos na época, hoje é 75. Quer dizer, já tinha toda uma disputa para ocupar a vaga desse desembargador, quer dizer, um carreirismo desenfreado, etc. E isso é ruim, porque o cargo é para servir-se para a pessoa e não para servir a sociedade. E nem as famílias, né? Porque tem muita gente que já nasce na certidão de nascimento, o pai e a mãe já colocam assim, futuro juiz, futuro desembargador, porque essa família certamente trabalhará politicamente para fazer deste bebê um novo magistrado. Mas, professor, o senhor, como especialista em direito constitucional, nós sofremos uma ruptura constitucional recentemente, né? O que as pessoas popularmente chamam de golpe. É possível dizermos, neste momento, que nós estamos vivendo numa democracia plena, diante dessa pobreza crescente, ameaças à segurança humana, desrespeito aos direitos individuais, erosão do Estado de Direito no contexto da luta contra o terrorismo, tudo é terrorismo, essa ocupação ilegal, com uso de força do espaço público e, sobretudo, do espaço privado do pobre, da periferia. Isso é democracia, professor? Não, exatamente isso que eu estava dizendo há pouco. Eu reputo que esse período de refluxo político nos permitiu isso, doutor Ciro. Digamos assim, teve um período histórico com os governos Fernando Henrique, e depois com o senhor Lula da Silva, e que as coisas, parece que o Brasil, era dito que agora o Brasil vai virar um gigante, mas era um gigante de perna de barro. Quer dizer, quando o governo Dilma entrou, foi mais ou menos, e no segundo mandato da Dilma foi um governo, digamos, ruim. E que aconteceu todos os processos que nós sabemos hoje, que fragilizou todas as instituições democráticas, que eu sim reputo que houve um golpe, usando as estruturas de Estado, para derrubar uma presidente que teve também, que praticou também para nós um estelionato eleitoral. Quer dizer, esse é o problema. Que deu um nó na questão política, que ficou difícil ao grupo da presidente Dilma fazer sua defesa política, devido que ela também, o seu governo, o segundo governo, nasceu de um processo político contaminado
de fraudes políticas. Digamos que ela dizia por uma coisa e aconteceu outra. Quer dizer, ela não informou a sociedade os problemas reais da sociedade. Então nós chamamos isso de uma fraude eleitoral. E que culminou, obviamente, com todas as forças conservadoras para derrubar a Dilma, que conseguiram, e tivemos um Congresso Nacional eleito também de forma muito ruim. Quer dizer, eu acho que nós nunca tivemos um Congresso Nacional no Brasil em qualidade tão ruim. Tanto que quando houve a votação do impeachment, em abril do ano passado, as pessoas de classe média que observaram os depoimentos prestados para os deputados, observaram a qualidade, ficou a nu dos parlamentares do Brasil. Quer dizer, demonstrou-se inequivocamente que a representação no Brasil está muito mal das pernas. Quer dizer, eles são viciados. Você usou a palavra fraude eleitoral. Deixa eu retomar aqui, um pouco antes desse período que você está falando, desse golpe, dessa ruptura institucional, desse golpe da presidenta Dilma, as eleições de 2002. O projeto apresentado ao país na eleição do presidente Lula não foi o projeto executado. E aí o pessoal que defendia o presidente Lula disse, não, mas ele escreveu, né, um período antes, alguns meses antes, um negócio chamado Carta aos Brasileiros, que não foi exposto à propaganda eleitoral. Né? Foi algo mandado para os banqueiros, para os latifundiários, né? Para os grupos internacionais interessados, que era efetivamente o projeto dele. A propaganda eleitoral era a propaganda da esperança contra o medo. Né? Era algo que logo que ele tomou posse, né, ele buscou afastar e não implementou. Nós tivemos, posteriormente, a própria criminalização dos movimentos sociais, isso vai falar do direito de resistência, é o Estado resistindo à manifestação. E qualquer manifestação coletiva em via pública pode ser enquadrada nessa lei, né, do antiterrorismo, que foi editada pela presidenta Dilma. Né? Então nós temos aí uma sucessão de atos do Estado, dos governantes, contrários à sociedade. E por último nós temos aí, diante dessa ruptura institucional, né, e deste golpe, um grupo encastelado no poder que executa um programa político que foi reiteradamente rejeitado das urnas pela maioria dos eleitores brasileiros. Então nós podemos dizer que tem um divórcio aí entre o Estado e a sociedade civil, né? E que a sociedade civil ela tem o direito de retomar em suas mãos a resistência ao que se tem feito com seus interesses e com o seu futuro? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos depois com o professor José Carlos Busanello respondendo essa pergunta do desembargador Damasceno.